Divide a média pelo número de jogos, então. Vamos lá. E cada coisa no seu lugar. A gente vai agora para o sul do país, que é lugar de Arena da Baixada, fervendo nessa terça-feira à noite. Os Atléticos se enfrentam. Paranaense recebendo o Atlético Mineiro num grupo dificílimo, que tem ainda Libertad e o Alianza Lima, que parecia fácil, mas é aquela história, parece fácil, mas às vezes é difícil. Duda Gonçalves e Breiler Pires estão lá para trazer informação ao vivo pra gente. Boa noite, amigos. Tudo bem por aí? O Galo já chegou? Ei, Dani, abraço para você, para os nossos colegas e também para o Fã de Esporte. Chegou, há exatos 10 minutos, o time do Atlético desembarcou, já chegou aqui no hotel, recepção por parte de uma torcida aqui do Atlético na porta do hotel também. Os jogadores um pouco cansados, cerca de 2 horas de voo até Curitiba, então um pouco mais difícil também por isso, né, Breiler? Já chega aí 24 horas praticamente, um pouco mais para o jogo de amanhã e todos com áreas de decisão, né? Boa noite para você. É isso, boa noite, Duda, Dani, companheiros no estúdio. Uma chegada animada, a Galotiba, a torcida do Galo aqui em Curitiba, recebendo os jogadores. Uma chegada muito celebrada, como sempre, do Hulk e do Vargas. O Vargas vem para o jogo, é um reforço importante para o Galo, já que não pode contar com o Pavon. Então, ter o Vargas nesse momento é fundamental para o Atlético e para o Cudê montarem esse ataque. E do lado do Atlético Paranaense também há mexidas, o Paulo Turra vai precisar quebrar a cabeça para como montar essa equipe, mas provavelmente deve entrar com o Pedro Henrique na zaga, um retorno de um jogador que foi chave, mas de um lado negativo no ano passado. Foi o jogador expulso na final contra o Flamengo e ficou, de certa forma, marcado e vai ter a oportunidade de dar a volta por cima aqui na Arena da Baixada. Expectativa de um jogo muito duro, de um jogo muito pesado, já que as duas equipes ainda estão em fase de consolidação e, de certa forma, chegam pressionadas pelo fato do Libertad ter vencido a primeira e ter se consolidado como um dos favoritos nessa chave complicada para os brasileiros. Só para devolver para a Dani, o Breiler falou, né, da Galotiba, mas também com algumas cobranças aqui na porta, viu? Cobraram todo mundo, disseram que só alguns jogadores estão jogando com raça nesse time do Atlético, então amanhã também vai ter torcedor do Atlético Mineiro cobrando na Arena da Baixada. Ô, gente, para fechar aí com vocês, só mais uma pergunta. Existe uma questão de um Atlético eliminar o outro, né? Até pelo que o Breiler colocou em relação ao Libertad ter ganho a primeira partida. Se fala em que tipo de resultado pode ser positivo, por que eu pergunto isso? Porque um empate, de repente, óbvio, todo mundo vai para jogo para vencer, mas um empate, de repente, pensando na classificação dos dois brasileiros, seja... O Pascoal já balançou a cabeça aqui, eu vou ouvir ele na sequência, mas seja um resultado que agrade. Vou começar pelo Breiler. Breiler, o empate tá bom pros Atléticos? Então, Duda, pro Galo, como é visitante, tem o jogo de volta, se pensar estrategicamente não é tão ruim, mas pela forma como foi o primeiro jogo, a derrota em casa pro Libertad, um Atlético sempre muito forte em Belo Horizonte, especialmente na Libertadores. 10 anos atrás, o Atlético não perdeu como mandante, foi uma campanha praticamente perfeita em casa e essa estreia deixou um sabor amargo, então o Galo precisa dar a volta por cima. E para o Furacão, que enfrentou o Libertad na Libertadores passada e passou muito aperto para eliminar nas oitavas, sabe da importância de conquistar os 3 pontos. Então eu acredito que os dois times amanhã vão tentar a vitória. O empate, sabendo da força do Libertad, é complicado, não dá para garantir nada, é jogo para buscar os 3 pontos, independentemente do fator campo. E só para completar o Breiler, claro, do lado do Atlético Mineiro ainda tem toda a questão extra-campo, então o empate também não é um resultado muito bom, Dani. Bom, amores, beijo, obrigada, boa sequência de trabalho aí para vocês. Não, buscar a vitória sempre se vai, né? Isso é do futebol. Agora, o Atlético Mineiro jogando fora de casa, na Arena da Baixada, eu não sei se consideraria um empate um mau resultado. Minha senhora, é o seguinte, tem que pensar como pensava Dona Ernesto Firpo Nunes. É calça de veludo ou tudo de fora. Não tem mais aquele negócio. Não tem mais aquele negócio. Não, porque foi perder o primeiro jogo. Ué, o Libertad vai amanhã o Libertad vai jogar essa rodada contra o Alianza Lima. Sim. É o fiel da balança. O Atlético Paranaense não ganhou do Alianza Lima. Sim, 0-0. Perfeito? O Libertad tem a oportunidade em casa de fazer o resultado
e em 2 jogos fazer 6 pontos. Enquanto que o Atlético, se empatar o jogo, faz 1. E o Atlético Paranaense, 2. Tem que ter vencedor nesse jogo. Tem que um vencer, e um vencendo pode eliminar o outro. Essa que é a questão. Vai ser bom por isso, eles precisam. O Atlético Mineiro tem todo esse, como a Duda falou, tem a questão do de fora ali, que é ter perdido o primeiro jogo, questão do Cudê, etc. Acho que tem que ir para cima. E do outro lado, o time da casa fez acho que 20 jogos esse ano, perdeu só um, que foi na Copa do Brasil, que foi até uma surpresa. Em casa está desde setembro, sei lá, do ano passado, invicto. Então, assim, é jogo bom. Eu acho que é jogo bom, mas ninguém vai fazer joguinho para 0-0, 1-1, não. Silas. Eu acho que os dois precisam para não ficar essa diferença que o Pascoal está se referindo. De um time mais fraco, que os dois favoritos são esses, mas eles vão ficar 4 pontos de diferença. Se, claro, o Libertad ganhar. Aí o que provavelmente vai acontecer, né? Aí não basta só uma vitória a mais para tirar essa diferença. Então a coisa complica, começa o Libertad a entrar numa parada que não era para entrar, que é para tirar uma vaga de um desses dois, que são os favoritos do grupo. Olha, eu acho que é jogão amanhã, 9 da noite. Vamos fazer. Vamos fazer o jogo. Silas vai comentar nesse jogo. Silas vai estar lá. O gramado é sintético, é na casa do Atlético Paranaense. O Goiás fez o primeiro jogo do Campeonato Brasileiro contra o Atlético Paranaense lá em Curitiba. O Goiás dá uma bola na trave, logo no começo do jogo, uma cabeçada de um zagueiro. Depois, só deu o Atlético Paranaense. Terminou 2-0 o jogo, era para ter terminado 4. Ou pelo menos 5, porque o Atlético perdeu muita chance de estar com um time muito forte, 2 golaços. E era um time meio poupado ainda também, né? Então, Thiago Heleno, Pedro Henrique volta a fazer gol. Thiago Heleno tá fora. Desse jogo? Tá fora, vai jogar o menino... O Pedro volta. O outro menino Moreno, né, que também é muito bom jogador. Não é o Zé Ivaldo não joga o Pedro Henrique. Pedro Henrique e com quem? Agora que eu não lembro com quem. Mas assim, vejo um jogo... É o Zé Ivaldo e o Pedro Henrique, então, porque saiu o Thiago Heleno, o Zé Ivaldo e o Pedro Henrique. A derrota do Atlético Mineiro pro Libertad bagunçou todo esse... Sim, bagunçou. Para os brasileiros. E o Matheus Felipe, né? O outro zagueiro que vocês estão tentando... Matheus Felipe. Matheus Felipe e Pedro Henrique. Ou seja, defesas dos dois lados muito fortes. 2 baitas laterais que tem o Atlético, né? Jogão. Vamos embora, amanhã